Olá, tudo bem? Vamos então começar mais um programa no nosso canal alextavares.com.br e hoje a gente vai conversar com o psicólogo Oliver Zancul Prado, psicólogo, mestre em psicologia clínica pela USP, ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e atuante em comissões especiais do Conselho Federal de Psicologia, também professor de psicologia da Unip. Então, a gente vai entrar em contato com o psicólogo Oliver para abordar a psicoterapia online, como se estabelece a relação terapêutica. E o Oliver, ele foi o primeiro psicólogo a realizar uma pesquisa científica sobre a psicoterapia online no Brasil. Então, vamos conectar agora com o psicólogo Oliver Prado. Então, conforme prometido, estamos em contato agora com o psicólogo Oliver. Tudo bem, Oliver? Tudo bom, Alex. Então, o Oliver, como eu comentei, foi um psicólogo pioneiro no Brasil na pesquisa científica da psicoterapia online, psicoterapia via internet. E eu gostaria que tu compartilhasse com o público que está vendo a gente em vídeo ou também apenas escutando o som lá no nosso podcast, Oliver, sobre como é que surgiu, num primeiro momento, a ideia sobre essa pesquisa inusitada, pioneira, inédita no Brasil. Como é que surgiu essa ideia da psicoterapia via internet? Bom, a ideia da psicoterapia via internet surgiu porque psicólogos estavam usando a internet como usuários, né, e aí entrando em chats, etc. Começaram a ver o potencial que tinha das pessoas se abrirem, das pessoas, enfim, pedirem ajuda, etc. Então surgiu meio por aí, né? E agora da pesquisa, aí da minha pesquisa, surgiu por conta de que no Brasil estavam falando e pensando em fazer, e aí não tinha nenhuma experiência, não tinha nada feito, precisava se fazer pesquisa. Então eu aproveitei que era uma coisa que eu gostava, assim, tanto da questão de internet e psicologia informática, e aí foi por isso que eu desenvolvi a pesquisa. E essa pesquisa, ela foi desenvolvida vinculada a alguma universidade? Foi feita como mestrado na USP de São Paulo, né, na psicologia clínica da USP de São Paulo. Perfeito. E como é que foi o público para participar? Como é que foi essa seleção aí? Quem participou? Como é que foi a seleção? Então, a gente fez uma seleção de participantes psicólogos e de participantes clientes também da psicoterapia, né? Então, foi feita divulgação, assim, em vários sites, enfim, uma divulgação aberta, assim, ao público, e as pessoas faziam inscrição na pesquisa, assim, psicólogos e clientes. Então eles faziam inscrição pelo site, aí tinham que mandar uma carta com a cópia dos documentos para assinar termo de consentimento. Tinha uma parte aí que era em papel, né? A pessoa precisava mandar pelo correio, depois eu respondia pelo correio também, com as assinaturas dos termos de consentimento. Aí ele estava habilitado para fazer a pesquisa. Então, assim, tipo, eu não lembro os números exatos, faz muito tempo, né? Mais de 100 e tantas pessoas fizeram essa inscrição, aí depois só uma parte que mandou e outra parte que assinou. No fim, foram 53 terapias que a gente começou. Muito bom. E essa tua pesquisa, ela teve o objetivo de avaliar a relação terapêutica, se estabelece a relação terapêutica ou não, usando exclusivamente a psicoterapia via internet, correto? Foi isso, né? Avaliar a relação terapêutica, porque a coisa quando você vai falar assim, bom, como é que vai avaliar a psicoterapia, se fosse fazer aquela coisa de grupo experimental, grupo controle, mas aí são pessoas diferentes, problemas diferentes. Então, na verdade, quando a gente começou a pensar assim, como avaliar a psicoterapia, é uma coisa um pouco complicada, né? Eu não sei se hoje já surgiu, acho que não, né? Uma forma mais assim, eficaz de avaliar a psicoterapia. Porque é algo que depende muito, assim, é muito individual, depende desse vínculo que tem com o profissional, problemas vários, diversos, assim, as pessoas têm demandas diversas, né?
Então, às vezes você não consegue saber se a psicoterapia de fato funciona ou não funciona. Então, não é. A gente falou, bom, não vamos entrar nesse meio se funciona ou não, porque na prática ela acontece. Então, a gente viu que na área aí, acadêmica de pesquisa, o que o pessoal já sabia que era certeza é que existe relação terapêutica, e aí que essa relação terapêutica se forma no começo, e quando essa relação não está muito legal, a terapia não vai para frente. E aí, bom, então a gente viu uma coisa que está mais sólida, né? E aí, então vamos ver se isso acontece na internet. Foi essa que é a ideia. E pegar, assim, o que seria mais clássico, tradicional, mais tranquilo, assim, e aplicar essa mesma avaliação na internet para ver se acontecia o mesmo resultado. Perfeito. Eu andei entrando em contato também com pesquisadores da área da psicoterapia via internet em Portugal, Canadá e Estados Unidos. E além de produções bibliográficas de pesquisas desenvolvidas até no universo oriental, né, os psicólogos orientais. E as conclusões são incríveis, assim, de resultado. Eles pegam e avaliam, utilizando instrumentos de avaliação psicológica, antes, durante e após a intervenção. E os resultados são impressionantes. Inclusive, eu vou colocar isso no livro da Psicologia Online, que já está... Depois eu vou deixar um link também disponível. Mas, então, assim, voltando especificamente à tua pesquisa, qual foi a conclusão que tu chegou, o teu grupo de pesquisa, ao avaliar a relação terapêutica? Ela se estabeleceu ou não na modalidade online? A gente chegou à conclusão que ela se estabeleceu. E assim, ela se estabeleceu exatamente com as mesmas características que ela se estabelece na relação tradicional, né, fora da internet. Assim, tudo que a literatura falava sobre aquele fenômeno, aquele instrumento, os resultados daquele instrumento, a gente conseguiu ver exatamente a mesma coisa, assim, não viu nenhum tipo de diferença. Então, em termos, por exemplo, da questão do abandono, então daí tem uma correlação entre a relação terapêutica e o abandono. E aí a gente viu isso também, né? Ou seja, os resultados mais baixos foram aqueles que abandonaram. E tudo isso foi feito com um teste estatístico, enfim, com base estatística, né? Porque como a gente conseguiu um número razoavelmente grande de terapias, ou seja, 53 terapias, aí tinham então 106 pessoas participando, que é o psicólogo e o cliente, e eles respondendo esses questionários, aí os resultados a gente colocou tudo isso para uma consultoria estatística, para eles rodarem todos os testes, correlações, etc. E aí essas foram as conclusões, né? Tudo como a literatura coloca, né? Ela se forma até a terceira, quarta semana. Se tem, do ponto de vista do cliente, uma avaliação boa dessa relação, a terapia tende a continuar, senão ele tende a abandonar. E foi isso que aconteceu. Não, muito bom também, assim, toda a metodologia científica que tu utilizou e também toda a referência do aparelho de avaliação da própria relação terapêutica. Tu utilizou uma série de instrumentos para avaliar especificamente a relação terapêutica, correto? Foi um questionário que é o Working Alliance Inventory, que é um questionário de aliança de trabalho, né? E aí ele é aplicado foi na quinta, na décima e na 15ª semana. Então a gente viu a evolução disso, né? Na quinta já era para estar formado, na décima e na 15ª. Então a gente viu como é que essa relação terapêutica se estabeleceu e desenvolveu. Com quem continuou, né? Porque quem parou, aí já na quinta já tinha um resultado ruim, já meio que parou. Se a gente fosse fazer uma coisa contínua, porque o que seria interessante disso é que você já, por exemplo, com uma certa estrutura que a gente teve que montar para fazer a pesquisa, se a gente fosse fazer uma continuidade dessa pesquisa, daria para chegar num ponto de que de repente a pessoa respondia aquele questionário e aí você já conseguia prever, do resultado que você deu no questionário já não está legal, entendeu? Então a gente vai precisar fazer alguma coisa para o negócio andar, ou trocar de psicólogo, ou seja, daria para detectar um possível problema e a pessoa parar a terapia. Perfeito. Se a gente tivesse seguido em frente, né, ou seja, a pessoa responde, tinha um score X, bom, então tá legal, vambora, não, olha, então alerta de que algo tá errado. Não, maravilha,
com essa estratégia tu tem uma ferramenta, né, que serviria quase como um aviso de necessidade de correção do percurso. Porque poderia ocorrer, enfim, uma finalização, sabotagem, enfim, acabar com o tratamento online. Exato. Perfeito, muito bom. Então tá, Oliver, eu vou ficando por aqui junto contigo. Daqui a pouco a gente conecta novamente para abordar outras perguntas sobre a psicologia online, psicoterapia online. Combinado? Ok. Até mais então. Até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Então era isso. Essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o psicólogo Oliver Zancum Prado, mestre em psicologia clínica pela USP, ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, atuante em comissões especiais do Conselho Federal de Psicologia e professor de psicologia na Unip. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se tu gostou desse tipo de produção, assine o canal, curta, compartilhe e envie os teus comentários. Até a próxima produção. Tchau!